Aqui na tua Hiper FM estás comigo, André Silva. É uma pitada de nutrição que está a começar por aqui na tua rádio com a Filipa Custóias. Filipa, bom dia! Então deixámos aqui a nossa refeição a semana passada a meio, vamos continuá-la hoje. Como é que estás? Olá, bom dia, André. É verdade, vamos acabar o menu hoje. Exatamente. A Filipa ontem não, a semana passada iniciou. Eu é que estou-me a lembrar da piada que eu fiz e estou-me a baralhar todo. Sim. Bom, a semana passada a Filipa começou a abordar esta questão de quando vamos almoçar fora ou jantar fora e queremos optar por opções mais saudáveis. Exatamente. Já abordamos as entradas, já abordamos aquilo que vamos beber. Agora chega a pessoa que nos está a atender ao pé de nós e pergunta: para prato principal, o que deseja? Exatamente. Então, hoje vamos falar e dar continuidade ao episódio anterior, portanto, se não ouviram, convido-vos a ouvir nas plataformas de áudio. Até porque depois vai fazer sentido, não é? Exatamente. Portanto, hoje vamos abordar realmente a parte do prato principal e que se calhar é aquela que temos mais coisas a dizer. Então, primeiro é importante nós falarmos com o nosso empregado de mesa, a pessoa que nos está a servir, e percebermos que opções é que eles têm e até podem às vezes partilhar realmente, olha, eu gostava de uma coisa um bocadinho mais saudável, o que é que tem? Porque muitas vezes os restaurantes até têm opções que não estão na carta e que eles até conseguem fazer, como por exemplo um bife de frango grelhado, às vezes um bife de peru, omeletes, que realmente são coisas que dá para fazer mesmo não estando na carta e que se calhar não vai incomodar assim tanto na cozinha. Portanto, existem aqui algumas alternativas que devemos tentar perceber o que é que temos ao nosso dispor. Portanto, isso é algo que nós devemos fazer. Depois também devemos perguntar sobre os métodos de confecção. A verdade é que muitas vezes nós vemos, por exemplo, o bife de frango e não conseguimos perceber se é grelhado, se é frito, qual é que é o método de confecção. Se é cozido, se é do forno, se é do como é que é. Sabermos se o método de confecção que é usado para aquele prato, se acaba por ter mais ou menos adição de gordura, e podemos obviamente escolher a partir daí. Depois, polémico. Evitar as batatas fritas como acompanhamento. Exatamente. Portanto, nós sabemos que para muitas pessoas, e eu acho que hoje em dia é muito comum, a maioria das pessoas só come, por exemplo, batatas fritas quando vai comer fora, porque já não faz esse tipo de confecções em casa, por todos os motivos e mais alguns, mas nem que não seja pelo cheiro que deita, por toda a confusão que é fritar batatas fritas em casa. E muitas vezes acabam por optar no restaurante por comer batatas. Não é para estas vezes que nós estamos a falar. Portanto, estamos a falar para as vezes em que queremos ter aqui algum controle, sem dúvida que o facto de as batatas fritas acabam por ser algo que vai adicionar bastante mais gordura e bastante mais calorias à nossa refeição. Portanto, se pudermos evitar, melhor. Temos, obviamente, a opção, por exemplo, do arroz e das batatas cozidas, das batatas a murro, que para muitas pessoas também é algo que, no caso a batata a murro ou a batata até assada no forno, são coisas que se calhar também não fazemos com tanta frequência e até é algo que gostamos. Então, vamos optar por este tipo de opções. Existem também já bastantes restaurantes, e aqui, mais uma vez, talvez aqueles mais com opções um pouco mais saudáveis, restaurantes vegetarianos que primam por ter opções de acompanhamento um bocadinho diferentes, como é o caso, por exemplo, da quinoa, do millet, do trigo sarraceno, que eu convido-vos também a experimentar. Então, muitas vezes nós não vamos fazer em nossa casa uma coisa nova porque temos sempre aquela ideia de que não vamos saber confeccionar aquilo. Então, por que não aproveitar as vezes que comemos fora para comer uma coisa diferente? Que muitas vezes nos surpreendem. E eu, por acaso, até tenho uma situação que uma vez fui de viagem e pedi um cereal que vinha temperado assim de uma forma espetacular, e até hoje eu não sei o que é que aquilo era, porque estava numa língua diferente. Pronto, e então lá está. Provei uma coisa um bocadinho diferente. Às tantas era batata frita esmigada. Não era nada. Não era. Mas era delicioso e se calhar se eu soubesse o que é que aquilo era, que se calhar devia ter perguntado, não é? Sim. Mas se soubesse, talvez fosse um acompanhamento que eu iria incluir nas minhas refeições. Então aproveitem essas oportunidades. Depois, definir as nossas doses. Nós sabemos que as refeições em restaurante
e em alguns restaurantes são caracterizadas por megadoses ou pelo menos doses um bocadinho diferentes daquelas que nós estamos habituados a fazer em casa. Se for preciso mais, diga. Se for preciso mais um bocadinho, diga. Claro. O tal empregado de mesa que nos perguntou o que é que nós queríamos comer também faz sempre este tipo de reparos. E isto é importante para quê? Para tentarmos controlar a dose e, obviamente, o valor calórico da refeição, porque se nós estamos a comer fora em que não temos um controle tão grande sobre a quantidade, por exemplo, de gordura adicionada à refeição, que tenhamos algum controle na quantidade de comida e, obviamente, podemos sempre tentar assemelhar o nosso prato ao prato que costumamos fazer em casa. Uma das coisas que eu às vezes até costumo aconselhar é peçam o prato ou a dose e peçam um prato à parte para fazerem vocês o vosso próprio prato. Porque muitas vezes a dose é servida no prato onde nós vamos comer e obviamente começando a comer vamos deixando de ter a noção de como é que E normalmente esse prato vem com taipais incluídos que aquilo quase salta fora. Sim. Exatamente. Sim. Depois, por último, mas não menos importante, pedir uma generosa dose ou de salada ou de legumes cozinhados. Sim. Aqui, por exemplo, podem entrar as migas como acompanhamento, como estava a falar há bocado, sobre o arroz, a massa, etc. As migas também podem entrar, que acabam por ser aqui um mix entre acompanhamento e legumes. Portanto, isto também pode ser uma forma de nós termos aqui um bocadinho mais de sabor e de prazer na refeição, com uma coisa que a maioria das pessoas gosta, que são as migas, e tendo aqui um bocadinho mais de controle e evitando realmente opções um pouco mais calóricas. Em relação à salada e aos legumes, aquilo que eu vos aconselho é que peçam sem tempero, se for possível, obviamente. Porque assim vocês conseguem mais uma vez ter algum controle na quantidade, por exemplo, de azeite que vão colocar. Não tanto o vinagre, mas o azeite e o sal acaba por ser importante sermos nós a ter esse controle. Portanto, se puderem pedir à parte, maravilhoso. E obviamente as saladas, e já falámos recentemente sobre isto, sobre as nossas saladinhas que nós achamos que são mega saudáveis. Se forem saladas que já venham temperadas com aqueles molhos, peçam um molho à parte ou peçam para depois ser vocês a temperar. Portanto, acho que aqui poderia ser uma forma de, mais uma vez, controlarmos aqui um bocadinho da quantidade de gordura adicionada. Ok, já comemos o nosso pratinho, veio o senhor, quer sobremesa? Exatamente, vamos à última parte, e eu não sei se gosto mais de entradas ou se gosto mais de sobremesa, portanto... mas diria que se calhar vamos entrar na minha parte preferida. Portanto, sobremesas. Aqui, mais uma vez, numa refeição em que vamos ter algum controlo, o ideal era realmente nós terminarmos a nossa refeição com uma peça de fruta. E aqui há algumas vezes alguns restaurantes que têm frutas um bocadinho mais diferentes daquelas que nós estamos habituados a comer. Ou mesmo a fruta da época. Exatamente. Sim. Se calhar é muito mais apelativo para nós, se calhar, comermos, por exemplo, ananás, melão, morangos, que se calhar são frutas que comemos menos vezes em casa. Podemos pedir uma dessas tacinhas de fruta. Eu sugiro até pedirem canela. A canela acaba por, no fundo, adoçar, não é adoçar, mas embelezar ali um bocadinho a nossa sobremesa e dar ali um bocado mais de piada. E muitas vezes combina muito bem com a maioria das frutas. Eu sou um bocado suspeita porque ponho canela em tudo, mas prometo que, pelo menos, por exemplo, na laranja, no melão, no abacaxi, fica delicioso. Portanto, podem perfeitamente experimentar. A salada de fruta pode eventualmente também ser aquele clássico, não é? Sim. Pode também ser uma opção, claro que não é ideal porque normalmente existe sempre uma adição, quer de sumo, quer de açúcar e outras coisas, às vezes bebidas alcoólicas, que não é tão interessante, mas é obviamente mais nutritivo do que, por exemplo, uma sobremesa. E a minha última sugestão em relação à sobremesa, ou seja, uma solução aqui para a sobremesa, é pedirem, por exemplo, uma miniatura de sobremesa, que alguns restaurantes também têm, ou dividirem uma. Ok. Pronto. Portanto, isto Pode naqueles ser. dias em Pode que, ser. olha, a sobremesa eu não prescindo quando como fora. Um café e um mini pastel de nata por a seguir, exemplo, para rematar a conversa. Ok, então está feito, podemos pedir a conta com o número de contribuinte. Obrigado, Filipa, uma pitada de nutrição. Volta para a semana, um beijinho. Até para a semana, tchau.